Olá, jovens, boa noite, paz seja com todos, amém? Já estava com saudades de todos vocês, saudades de compartilhar a palavra de Deus com cada um de vocês. Que bom que nós estamos aqui tendo mais essa oportunidade, ainda que de maneira online, de maneira virtual, mas o importante é nós estarmos aqui juntos, compartilhando uma vez mais a palavra de Deus nessa nova série, hoje a terceira semana, e eu quero compartilhar uma palavra de Deus com a sua vida, com o seu coração. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia, ou aí no celular, ou a sua Bíblia mesmo aí, na carta do apóstolo Paulo, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 6, Romanos, capítulo de número 6 e o versículo de número 23. Romanos, capítulo 6, versículo de número 23, nos diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, nós queremos fazer uma rápida oração. Amado Deus e eterno Pai Celestial, eu quero entregar a vida de cada um dos teus filhos, cada um desses jovens, cada pessoa, Senhor, que estará assistindo essa mensagem, mais do que assistindo, ouvindo a tua voz e recebendo este alimento que é a tua palavra. Senhor, fale conosco, venha nos alimentar, venha nos edificar, venha nos fortalecer através da tua santa e poderosa palavra. É o que nós oramos, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, o Senhor que vive e que reina para todos sempre. Todos digam amém e glória a Deus. Queridos, eu quero hoje compartilhar sobre um tema muito importante. Eu sei o tema aqui da série, mas eu quero hoje, dentro do tema, eu quero ir um pouquinho mais além. Eu quero chamar a sua atenção hoje, jovem, a sua atenção, você que está aí, juntamente conosco, ouvindo a palavra de Deus, para o seguinte tema: o maior desafio do cristão aqui na terra. Eu queria que você aí, por um instante, parasse juntamente comigo e pensasse: qual deve ser o meu e o seu maior desafio? Queridos, eu sei que o objetivo dessa série é chamar a sua atenção para o tema, já traduzido aqui em português, resolução. O texto chave, a base bíblica para essa série está ali em João, capítulo de número 14, versículo de número 6, onde Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós vemos que o próprio Jesus, ele se apresenta como a grande resolução. Daqui nós já poderíamos tirar a nossa definição para nós entendermos um pouquinho melhor esse tema sobre o que é a resolução. Jesus, ele está se apresentando como a resolução aqui na primeira parte desse versículo. Mas o que é a resolução? A resolução é nada mais, nada menos do que o meio, o caminho para nós chegarmos ao resultado, para nós chegarmos ao nosso grande objetivo, para nós chegarmos à nossa finalidade máxima, que é
o resultado. E aqui em João capítulo 14, no versículo 6, que é o tema, que é o texto-chave dessa série, Jesus diz que Ele é a única resolução. Ele é o meio, Ele é o caminho para nós chegarmos ao resultado. E qual é o resultado que Jesus nos apresenta aqui em João capítulo 6? O resultado aqui, queridos, é claro. Ele diz que o resultado aqui é chegar até o Pai. E ele diz que ninguém pode chegar ao Pai a não ser por intermédio dele. Ninguém poderá chegar ao Pai a não ser através dele. Ou seja, ele é a resolução, ele é o caminho, ele é a única maneira, ele é o meio para nós chegarmos até o Pai. E aqui eu quero pegar aqui o resultado apresentado pelo próprio Jesus, a grande finalidade aqui, o grande objetivo aqui, deixado pelo próprio Jesus para te dizer o seguinte: aqui neste resultado, aqui está o nosso grande desafio. Não sei aí qual era a definição, a conclusão que você já havia chegado, mas aqui está o grande desafio. Qual é o grande desafio? Chegar ao Pai. Veja que o texto que nós lemos nessa noite é a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Paulo deixa claro isso também. A segunda parte do versículo aqui, nós não vamos entrar hoje aqui na primeira parte, mas na segunda parte o apóstolo Paulo nos deixa claro, tá? Mas o dom gratuito de Deus, ou seja, o presente gratuito do nosso Deus é o que? É a vida eterna. A vida eterna, meus queridos, devem ser o nosso grande desafio como cristãos. Este aqui deve ser o maior de todos os desafios. Quero dizer que não existe nenhum problema em você ter sonhos aqui nessa terra, em você ter objetivos, em você ter desejos no seu coração, em você ter alvos, metas para alcançar os seus objetivos aqui nessa terra. Mas contudo, o meu e o seu maior de todos os desafios tem que ser em alcançar a vida eterna. Tem que ser em tomar posse, em receber a vida eterna, que o apóstolo Paulo diz que é uma dádiva, é um dom, é um presente gratuito do nosso Deus. Mas olha a última frase aqui do apóstolo Paulo, ele deixa claras as mesmas palavras de Jesus. Ele diz que existe, todavia, um meio. Todavia, tem que haver uma resolução, tem que haver um meio, um caminho para nos levar a alcançar esse grande desafio. Paulo diz que o presente gratuito é a vida eterna, ou seja, é chegar lá nos céus, é chegar até o Pai. Mas Paulo também diz que o único meio, a única maneira, a resolução para chegar até o Pai, Paulo também diz aqui, é tão somente através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo aqui consolida, ele aqui volta a reafirmar as palavras de Jesus, que Jesus diz que ele é a solução, a resolução, ele é a maneira, ele é o meio, e Paulo deixa isso claro, ele é o meio para chegarmos ao Pai, ele é o único caminho, a maneira, é a resolução para chegarmos a nos apropriar, tomar posse da vida eterna. Vida eterna, queridos, nós não estamos falando de 40, 50, 70, 80, 100 anos aqui nessa terra, não. É passar a eternidade com Deus, é alcançar a promessa de Jesus, que ele iria para a casa do Pai preparar morada para mim e para você. Ele disse que ele iria para onde? Para a casa do Pai. Por isso que ele diz que ele é o caminho, ele é a resolução, ele é a única maneira, ele é o caminho para nós chegarmos até o Pai.
porque é lá na casa do Pai o lugar que Ele foi preparar uma eternidade para mim e para você. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, lá no capítulo 3, no versículo 20, ele diz que a nossa cidade, a nossa pátria, a nossa morada eterna não é aqui. Ele diz que é nos céus. Mas a única maneira de chegarmos até os céus é através de Jesus Cristo. Ele é a resolução, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a maneira, o meio que nós temos. Não existe outro, querido. O apóstolo Pedro também consolida e confirma esta mesma palavra. Se você for para o livro de Atos, no capítulo 4, no versículo de número 12, olha as palavras do apóstolo Pedro: em nenhum outro há salvação, em nenhuma outra pessoa, em nenhuma outra resolução poderemos alcançar a nossa finalidade. Não existe outro caminho, não existe outra maneira, não existe outro meio. Sabe por quê? Pedro continua dizendo: porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual havemos de ser salvos. Ele diz que nenhuma outra resolução, nenhum outro caminho, nenhum outro meio foi nos dado pelo qual possamos ser salvos, pelo qual possamos alcançar aquele que deve ser o nosso maior desafio, a vida eterna, chegar até o Pai, chegar até a nossa cidade celestial, aonde passaremos a nossa eternidade com Deus. Pedro consolida as palavras de Jesus e as palavras de Paulo, dizendo que a única maneira, o único nome, o único meio, a única resolução, a única maneira de chegarmos ao Pai, alcançarmos a salvação, é através de Jesus Cristo. Este foi o único nome deixado pelo Pai, a única maneira, o único meio, queridos, é entrando por este caminho, jovens, é entregando a sua vida para Jesus, é tendo um encontro verdadeiro com Jesus, é tendo uma transformação total de vida, é seguindo as diretrizes de Jesus, é entrando pelo caminho chamado Jesus, é entrando pela porta chamada Jesus, e assim nós alcançaremos essa grande promessa, e assim nós iremos alcançar este que é e que deve ser o nosso grande desafio. Sabe qual é o grande problema? É que na maioria das vezes nós queremos ir para outras resoluções, nós queremos ir para outros meios, nós queremos ir para outros caminhos, nós queremos traçar o nosso próprio caminho e ignorar aquele que é o único caminho. Nós queremos ignorar a resolução, a única resolução ali, a única maneira de chegar até o Pai. Nós queremos criar a nossa, do nosso jeito, da nossa maneira. Mas todavia, o grande sábio Salomão, ele diz que existe caminhos que ao homem até parece perfeito. Até parece que aquela resolução ali é perfeita, até parece que aquela resolução também vai funcionar, vai ser igual aquele ditado, o importa é você ter uma resolução, o importa é você ter um caminho, não importa qual, todos vão chegar a Deus. Mas Salomão deixa claro que isso não é verdade. Ele diz: parece até perfeito o caminho criado pelo homem, o caminho trilhado pelo homem, mas Salomão diz que o fim deste caminho é a morte. E quando ele diz aqui de morte, ele está dizendo de morte eterna, separação eterna de Deus. Este é o grande problema, o homem ignorar a única resolução, o homem ignorar o único meio, o único caminho chamado Jesus, e querer trilhar o seu próprio caminho, querer andar pelos seus próprios caminhos. Já dizia o profeta Isaías que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um andava pelo seu próprio caminho, jovens, mas era caminhos de morte, era caminhos que só nos levou a nos distanciar de Deus, de maneira que o apóstolo Paulo fala aqui no capítulo 3 aqui da carta aos Romanos,
no versículo de número 23, que toda a humanidade estava separada, destituída, expulso da glória da presença de Deus. Por quê? Porque queria trilhar os seus próprios caminhos, queria arrumar o seu único meio, queria arrumar a sua própria maneira, criar a sua própria resolução, a sua própria maneira de chegar até o Pai. Mas Jesus já deixou claro. Paulo reafirma as palavras de Jesus, Pedro também reafirma as palavras de Paulo e as palavras de Jesus. Se você quer chegar aos céus, se você quer alcançar aquele que deve ser, que precisa ser o grande e o maior desafio de um cristão aqui na face da terra, é lutar, é chegar até o fim e alcançar a coroa da vida, é lutar, é vencer todas as dificuldades, é vencer as aflições aqui e alcançar o objetivo maior, que é chegar ao Pai, é obter a salvação eterna, a vida eterna, morar eternamente com Deus. Então é importante que você saiba, não existe outra resolução, não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outro meio. A única maneira de chegarmos um dia na Nova Jerusalém, na Jerusalém celestial, e ali na casa do Pai, nas mansões celestiais, desfrutar da eternidade, morar com Deus eternamente, jovens, é só entrando por este caminho chamado Jesus. A religião não pode nos garantir essa promessa, o homem não pode, a placa denominacional não pode. O único que pode garantir para mim e para você essa dádiva, esse presente, que é um presente gratuito do nosso Deus, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Ele mesmo disse isso, ele mesmo deixou claro que ele é essa resolução, que ele é este caminho, ele é esse único meio de nós chegarmos até o Pai. Queridos, pare e olha para o cenário que nós estamos vivendo. E não pensa que as coisas irão melhorar, tá? A pandemia vai passar, isso é fato, e vai passar, em nome de Jesus. Mas a cada dia, a tendência aqui nessa vida é de surgir outras situações, é das coisas piorarem. Mas o que eu quero que você entenda, é que nós temos uma grande promessa, de morar nas mansões celestiais. Jesus disse que ele ia para a casa do Pai, preparar lugar para mim e para você. E ele diz que ele é o único caminho, ele é a resolução, ele é a única maneira que eu e você temos para chegar lá na casa do Pai. E ele diz: para que onde eu estiver, lá na casa do Pai, estejais vós também. Jovens, que a sua esperança não esteja aqui apenas nessa vida. Aqui tudo é passageiro. Muitos não chegam nem aos 70, muitos não chegam nem aos 80, nem aos 50. Mas o mais importante de tudo isso, meus queridos, é aonde eu e você iremos passar a nossa eternidade. O maior de todos os desafios é aonde nós iremos passar a nossa eternidade. Eu quero concluir com uma palavra de Jesus e outra palavra do apóstolo Paulo. Jesus, ele disse assim lá no Evangelho de Mateus, ele diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e depois perder a sua alma? Do que adianta, jovem, muitas conquistas aqui na face da terra, ser alguém bem sucedido, ter dinheiro, ter fama, os rolezinhos aí, ter tudo que as pessoas na ilusão da vida almejam ter aqui nessa vida e depois perder a sua salvação? Do que adianta a fama se perder a salvação? Do que adianta inúmeras conquistas e perder a eternidade, e perder o direito de passar a eternidade com Deus? Do que adianta 1001 conquistas aqui na terra e depois passar uma eternidade inteira separada de Deus? Eu gosto muito de uma palavra do apóstolo Paulo, onde escrevendo na igreja de Corinto, ele diz que ele fazia de tudo para com todos, para ver se salvava alguns.
Mas aí ele encerra o versículo dizendo assim, mas contudo, me cuidando, para que eu mesmo não seja reprovado. Faço de tudo para com todos, para ver se eu consigo salvar alguns, mas me cuidando, para que eu mesmo não fique de fora, para que eu mesmo não perca a minha salvação. Porque aí, jovens, tudo que você fez foi em vão. Salvar uns, salvar dezenas, salvar centenas, muitas conquistas, e depois ser reprovado, e depois perder a sua salvação. Saiba que o seu maior desafio, antes de qualquer outra coisa, precisa ser a sua salvação, precisa ser a sua eternidade, precisa ser, ter a certeza, ter a garantia que no momento, no dia que demora, tá? Mas no dia em que você fechar os seus olhos aqui nessa terra, você vem abrir ele lá nas mansões celestiais, lá na Nova Jerusalém, lá na cidade, aonde a Bíblia diz que as ruas são de ouro, os muros são de jaspe, as águas são azul como águas cristalinas. Ali tudo é lindo, ali não haverá mais choro, ali não haverá sofrimento, ali não haverá mais pranto. Que você possa abrir os seus olhos ali e assim passar a sua eternidade com Deus. Jesus já foi preparar lugar, e ele disse que é chegar lá, ele disse que ele é a solução, ele disse que ele é a resolução, ele é aquele que vai nos levar, ele é o único que pode nos levar a alcançar o resultado, a alcançar o grande objetivo, a alcançar a nossa finalidade, que é a nossa eternidade. Que Deus te abençoe, que você possa se conscientizar que aqui está o seu maior desafio, chegar ao resultado. Mas para chegar ao resultado existe uma resolução, existe um caminho a trilhar, existe um meio a percorrer, e este caminho a trilhar chama-se Jesus Cristo, aquele que quer estar com você 24 horas por dia, o amigo certo das horas incertas, aquele que verdadeiramente pode, e ele quer te levar até o Pai, até a cidade celestial, para desfrutar desse presente da vida eterna, que é um presente gratuito que Deus oferece para mim e para você nessa noite. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Poderoso Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua santa e poderosa palavra. Quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada um desses jovens, de cada um desses teus filhos, Senhor, que estão assistindo a tua palavra, que estão recebendo essa palavra como uma palavra dos céus, como uma palavra rema, como um alimento para a nossa alma e para o nosso espírito. A minha oração, Senhor, é que o Senhor abençoa este teu filho, essa tua filha, de uma maneira toda especial, e que eles venham entender que é tão somente através do Senhor é que possamos chegar ao Pai, e assim desfrutar dessa grande promessa da vida eterna, que precisa ser o nosso grande e maior de todos os desafios. Nos ajude, Senhor, a alcançar esse objetivo, a alcançar este resultado, a chegar nas mansões celestiais, a desfrutar da salvação e assim morar com o Senhor eternamente. Pai, é no nome de Jesus que eu oro e abençoo todos os teus filhos, cada um desses jovens. Eu abençoo cada lar, cada casa, cada família, em nome de Jesus. Sejam abençoados, em nome de Jesus, o Senhor que vive e que reina para todo sempre. Que Deus os abençoe. Foi um prazer compartilhar essa palavra dos céus, essa palavra do coração de Deus para o seu coração. Fiquem todos na paz e que Deus os abençoe em nome de Jesus.